O que tiver aí, abra comigo no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 5, Marcos capítulo 5 e o verso de número 21. Glória a Deus. Eu conheço e glória a Deus, você é o Cleito. Aí, Deus te abençoe, Cleito. Pastor conhece a voz das ovelhas, gente. Aleluia. Marcos capítulo 5, verso 21. Vamos lá. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele uma grande multidão. Marca aí essa palavra, grande multidão. Essas duas palavras, né? Vou contar até 3, diga aí, grande multidão. Calma. Calma, essa aí é sempre. Rebeca falou aqui para você não ser afobado, precipitado. 1, 2, 3. E aí, gente, a grande multidão aqui eles estavam à espera de Jesus. Esse texto aqui é maravilhoso, não deu para ler ele inteiro, né? Mas se você ler, por exemplo, lá no verso 15, 16, 17, 18, 19 e 20, você vai ver que Jesus acabou de ser expulso de um território. Bispo, mas Jesus foi expulso? Sim, gente. Ele fez lá um milagre de libertação numa terra, e o povo da terra não gostou da libertação e mandou Jesus embora da terra deles. E aí, é mais ou menos assim, ó. Lá na terra dos Gadarenos, ele foi rejeitado. Então ele monta no barquinho, ele entra, óbvio, no barco com seus discípulos e atravessa para o outro lado. De um lado ele é rejeitado, do outro lado tem uma multidão de braços abertos para recebê-lo. E isso é interessante, né? Diga para alguém, isso é muito interessante. Que isso é o reflexo do que é hoje. Então tem tanta gente que está dizendo não para Jesus, rejeitando a proposta de Deus, rejeitando a salvação, o evangelho, os milagres. Só que por outro lado, um domingão desse à tarde, tem um povo aqui com os braços abertos dizendo: Jesus, o senhor é bem-vindo aqui do meu lado. Se tem alguém que não te quer, eu te quero. Se tem alguma casa que não quer a tua presença, a minha casa quer a tua presença. Tá ficando bom, vamos de novo. Se tem alguém que está dizendo não para o Senhor, eu estou dizendo sim para Jesus hoje. Toca aí em 2 e diga sim para Jesus, meu filho. Não rejeite o favor, não rejeite a graça, não rejeite o benefício, não rejeite a bondade de Deus. Então você vê, Jesus foi rejeitado de um lado e bem recebido do outro. E também isso é um reflexo, uma aplicação para a nossa vida. Você não tem que ficar bravo com porta que se fecha, com gente que talvez não te recebe, e com coisas que não correm do nosso jeito, porque a vida é assim, já dizia o Kleber Lucas, né? Se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali, não é? Então talvez você, de um lado do lago, as coisas não deram certo, mas do outro lado tem lá uma multidão de braços abertos para te receber. Aí talvez as pessoas ficam presas, né? Mas lá nos Gadarenos, estou dando aplicação, me rejeitaram. Não, meu irmão. Jesus só entrou no barco e só passou para o outro lado. E do outro lado já estava tudo pronto, a multidão estava lá à espera dele. Então tinha lá uma multidão à espera de Jesus. Agora você imagina, Jesus vai descer do barco, está lá a multidão à espera dele, está todo mundo lá feliz. Jesus chegou, ei, olha lá, Jesus. Verso número 22. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. E vendo Jesus, se prostrou aos seus pés. Então aqui, você tem que entender uma coisa. Sempre que a Bíblia dá informações sobre o nome da pessoa, sobre o cargo da pessoa, a posição da pessoa, sobre a família, fulano que é filho de ciclano, que é filho de beltrano, sempre que a Bíblia começa a fornecer essas informações, a Bíblia está dizendo que essa é uma pessoa importante. Veja que aqui fala o nome e o cargo, e não é qualquer cargo não, irmão. Ele era o principal. Olha aqui, ó. Ele era o que, gente? Então, gente, principal, porque ele era uma pessoa de referência, era uma pessoa de destaque.
E agora você imagine assim, estava lá a multidão, aí chegou, quem chegou? Diga assim, o principal. Quem chegou, gente? Aí quando chega o principal, funciona mais ou menos assim. A multidão, está todo mundo lá, Jesus vai chegar aí, rapaz, não vejo a hora que ele vai aparecer aí. Todo mundo ansioso. Quando chega o principal, automaticamente o nome que ele tinha e a posição que ele tinha, já abriu o caminho para ele. O caminho já foi abrindo. O nome dele já... Gente, dá licença, gente, olha. Abre aí, Murilinho, abre o caminho aí. Aí imagina o Murilo assim, mas por quê? Eu cheguei cedo aqui, eu vou dar meu lugar. Não, pô, o Jairo chegou aí. O Jairo acabou de encostar aí. Ih, rapaz, é o principal esse aí mesmo. Então, para Jairo não foi difícil. Não estou contando do momento dele. O momento era difícil, mas não foi difícil ele chegar até Jesus. Tanto que ele conseguiu se prostrar aos pés de Jesus, lá na frente, logo que Jesus desembarcou. Então veja que Jairo é aquela pessoa que tem nome, tem título, tem posição, e para ele as coisas estão acontecendo assim com alguma facilidade. Jairo chega, o povo abre caminho, Jairo chega, ele consegue uma cadeira VIP lá na frente, Jairo chega e não tem dificuldade de dobrar os seus joelhos aos pés de Jesus. E aí, ele vai contar o problema dele, né, irmãos? Ele vai dizer assim, 23, minha filhinha está à morte. Outro evangelista diz assim, a minha única filha. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. E aqui Jairo está dizendo assim, Jesus, eu gostaria muito que você fosse lá na minha casa. Queria muito que o Senhor fosse lá, colocar a mão na minha filha e fazer um milagre na vida dela. Então veja que Jairo, preste atenção, ó, o nome dele, a posição dele, abriram caminho para ele. Ele tem uma audiência com Jesus, está lá nos pés de Jesus. E agora ele faz um pedido. Falou, Jesus, o senhor não quer ir lá na minha casa? Faz lá uma visita para mim. Eu gostaria muito que o senhor fosse lá fazer uma visita. E quando ele expõe o problema dele, verso de número 24, para você dar um glória a Deus. E Jesus foi com ele. Toque em alguém e diga assim, Jesus vai contigo hoje, hein? Ah, já deu 5 glória a Deus. Vou fazer de novo aí, vê se você dá um glória. De novo, ó. O Jesus que foi com Jairo vai contigo hoje. Mas agora preste atenção. E uma grande multidão seguia e comprimia. Marca de novo, grande multidão. O que tinha agora aqui de novo, gente? Diga, pode falar, grande multidão. O que tinha aqui? Percebe que a multidão continua seguindo Jesus? Percebe que a multidão continua ao redor de Jesus? Só que agora vai acontecer algo diferente. Olha o verso de número 25. Aconteceu que certa mulher. Diga assim, certa mulher. Marca isso, certa mulher. Você começa a ver a diferença? Primeiro nós vemos o nome, a posição, o cargo, o título de uma pessoa. Jairo, principal da sinagoga. Jairo, um dos líderes da sinagoga. Agora, quem que aparece? Quem que é a certa mulher? Essa mulher, gente, vou usar essa palavra, ela era tão insignificante na época, que nem o nome dela as pessoas sabiam. E se alguém soubesse, não deu o trabalho nem de escrever, nem de anotar. Quem que ela era? Uma mulher. Cá em Portugal usa, um homenzinho, não é? É alguém. Quem é a certa mulher? Alguém. Tinha lá uma mulher. Então, o que nós aprendemos aqui? Essa mulher não tinha um nome conhecido. Essa mulher também provavelmente não tinha nenhum título, nenhuma posição. Não tinha nada que fosse uma pessoa diferente na sociedade, que talvez fizesse ela chegar e as portas e os caminhos se abrirem para ela. Aconteceu que certa mulher, sem nome, sem cargo, sem posição, mas que também tinha um problema. Havia 12 anos ela vinha sofrendo
de muita hemorragia. Vinha sofrendo de hemorragia. Então, já vemos aqui, uma mulher sem nome, desconhecida, sem posição e com um problema de saúde. Escreve aí, hemorragia, escreva assim, problema de saúde. E nós temos que entender uma coisa, que tem problemas na nossa vida, que eles são uma porta aberta. Diga assim, problemas que são uma porta aberta. E aí, através daquela porta aberta, começa a passar uma série de outros problemas. Você já teve um problema que começou como uma coisa e por causa daquela coisa, de repente, entrou um tanto de outras coisas na sua vida? Aí, tipo assim, você sangrando carente, naquela carência desesperada, sangrando, estou dando um exemplo da hemorragia. Aí você abre a porta da carência, porque é um problema. Só que aí você pensa assim, não, eu tenho que me relacionar o primeiro ou a primeira que aparecer, e aí você arruma outro problema. Entra a pessoa errada na tua vida. Aí entra a pessoa errada na tua vida, entra um outro tanto de coisa, entra traição, entra decepção, entra problemas emocionais. Por quê? Uma porta, um problema, e de repente passa um tanto de outros problemas por ele. Pergunte aí para o teu vizinho, você já viveu algo assim? Uma porta que era um problema e de repente virou um tanto de outro problema. Igual um dia, eu fui aconselhar alguém que estava com problema financeiro. A pessoa estava com problema financeiro. O problema financeiro era uma porta aberta. Só que por causa da porta aberta do problema financeiro, essa pessoa se envolveu com pessoas erradas. Começou a fazer coisas ilícitas, começou a fazer algo errado. O que aconteceu? Por causa da porta do problema financeiro, arrumou um problema judicial, arrumou uma série de outros problemas. É isso que está acontecendo com essa mulher. O problema dela é de saúde. Mas junto do problema de saúde, o que vai entrar? Primeiro, segundo a lei, a questão religiosa da época, a questão da hemorragia, do fluxo de sangue, fazia com que ela estivesse impura, imunda e contaminada. Estou falando da lei, do contexto religioso da época. E ela deveria viver isolada, separada, durante o período do fluxo da sua hemorragia. Agora, se ela está assim há 12 anos, ela está a viver há quantos anos isolada e separada? 12 anos. Se ela tinha marido, há quantos anos ela está longe do marido? Se ela tivesse família, quantos anos longe da família? Começa a perceber como um problema abriu a porta para outros problemas. Talvez você está aqui e por causa de um probleminha começou a entrar um tanto de coisa na sua vida. Por causa de uma porta que foi aberta, um tanto de outras coisas começaram a entrar no seu coração, na sua casa, na sua vida e na sua história. Tem portas que nós não temos controle, é óbvio, mas tem outras que sim. Ela não tinha o controle da porta da doença, da hemorragia. Mas existem portas que nós temos o controle, que nós decidimos se vamos abrir, se vamos fechar, se vamos manter fechada e se vamos manter aberta. Então agora, essa mulher está enfrentando isso. Outros problemas entrando na vida dela. Então o problema físico, o problema religioso, o problema da sua impureza e também, como eu disse aqui, 12 anos fora do convívio de todas as pessoas. Então, problemas emocionais, de abandono, de rejeição, de solidão, de carência, de desprezo, tudo isso dentro do coração dela. Se não bastasse isso, olha o verso de número 26. Muito padecer à mão dos médicos, tendo despendido tudo que possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário ainda pior. Outro problema apareceu aqui. Diga aí, qual bispo? Problema financeiro. Perdeu tudo, gente. A doença consumiu tudo que aquela mulher tinha. Então você veja que a porta da doença estava aberta e muitas coisas passaram e entraram na vida, no coração dela. Só que, verso número 27, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou nas suas vestes.
E eu louvo a Deus pela fé e ousadia dessa mulher. Mas eu quero mostrar um outro lado para você. Por quê? O Jairo, meu irmão, para ele foi tão fácil, né? Ele já chegou, já abriram o caminho, já chegou, encontrou Jesus lá na frente, glória a Deus. Essa mulher, ela não encontrou facilidade com todos esses problemas, e ela encontra o quê? Um caminho fechado. A porta está fechada, a multidão está no caminho dela. Por quê? Diga aí, por quê, bispo? Porque era uma mulher. Não tinha nome, não tinha cargo, não tinha título, não era importante na sociedade, ela não saía na televisão, o nome dela não estava na capa da revista. Aí por causa disso, as pessoas olhavam para ela e falavam: ah, não, eu também tenho problema igual você, cuida da tua vida aí. Não, o caminho está fechado, passa, vem amanhã, passa mais tarde, acorda mais cedo e vem aí, vê se você consegue uma senha aí da Segurança Social. Percebeu aí? É desse jeito. Ah, você quer? Eu também quero. Era mais ou menos isso que estava acontecendo na época. Então veja que, somando todos esses problemas que eu te disse, ela era uma mulher. E quando ela chega, o caminho está fechado. Mas ela toma uma decisão. Diga aí, qual, bispo? Eu vou descer. Porque afinal, eu já estou acostumado a ficar com o resto. Eu vou descer, porque afinal, para mim a vida é tão difícil. Eu vou descer, porque afinal, as coisas nunca aconteceram com facilidade para mim. Tanto faz para mim eu estar em pé, eu estar deitado, eu estar no chão, eu quase ser pisoteado. Porque quando nós começamos a enfrentar algumas coisas na nossa vida, nós temos que tomar cuidado. Porque essas coisas, elas começam a roubar o nosso valor e a nossa dignidade. Pessoas que ficam em relacionamentos abusivos, porque aquilo começa a roubar o seu valor e a sua dignidade. E ela começa a pensar dessa maneira: eu não mereço nada, eu não mereço liberdade, não mereço felicidade. A vida para mim sempre foi assim, sempre apanhei, sempre sofri, sempre desprezado, sempre desprezada, abandonado por pai, esquecido pela mãe, traído, traída, roubado, roubada. E aí eu estou falando para alguém que talvez aquilo que já te levaram e roubaram no decorrer da tua vida foi tanto, que hoje você pensa: é assim mesmo, a vida para mim é dessa forma. Essa mulher olha e pensa assim: para mim é assim mesmo, eu nunca vou encontrar um caminho aberto, eu nunca vou encontrar uma porta aberta, eu nunca vou encontrar uma solução, e é assim mesmo, eu me contento em ir rastejando pelo chão. Eu me contento em ir literalmente rastejando pelo chão. E eu quero falar com alguém aqui que você está se contentando em ficar rastejando pelo chão. Eu estou falando com alguém que você se contentou. Você acha, é assim mesmo, é normal eu passar o resto dos meus dias rastejando no chão. Eu estou falando para alguém que você acha assim: é normal, não tem problema não, eu viver o resto dos meus dias nessa dependência financeira, nessa dependência de cesta básica, nessa dependência de alguém sempre fazer o milagre nos 90 do segundo tempo na minha vida. Eu estou pregando para alguém porque você está muito parecido com essa mulher. Não tem problema, para mim sempre foi assim, nunca tive amor de pai, nunca tive amor de mãe, nunca tive apoio de ninguém. Não tem problema nenhum eu rastejar no chão. Então ela vai rastejar no chão, tocar nas vestes de Jesus. Mas olha o que diz o verso de número 29. No 27 ela rastejou e tocou. No 28, quando ela tocou, estancou a hemorragia. Sentiu no corpo estar curada do flagelo. E naquela hora, ela entende: opa, consegui resolver um probleminha da minha vida. Consegui resolver uma área da minha vida. Já está muito bom. Para quem não tinha nada, receber uma coisinha já é muita coisa. Para quem nunca recebeu nada, esse toquezinho e essa cura que eu recebi já é suficiente. Então ela toca e começa a sair devagarinho em silêncio. Porque tem muita gente aqui que
porque você não conseguiu viver tantas coisas boas de Deus na sua vida, hoje você se contenta com qualquer coisa que chega na sua mão. Hoje você acha, é assim mesmo, pode ser uma coisinha, eu estou feliz, é isso aqui mesmo, eu vou lá no culto, pego a minha bênção, não preciso voltar mais lá, eu vou lá no culto de domingo, recebo a minha vitória e saio quietinho, ninguém sabe quem eu sou. Por quê? A pessoa vai criando esse sentimento no coração dela, de que é isso aí mesmo, eu só vou lá, pego a minha coisinha, saio fora e não quero nada com ninguém. Quando aquela mulher vai saindo de mansinho, Jesus para. Verso de número 30. Reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, ele se vira no meio da multidão e começa a perguntar: quem tocou nas minhas vestes? Quem que tocou em mim? E essa pergunta vai gerar um caos no meio da multidão, porque os discípulos, as pessoas ao redor, vão começar a se questionar entre si. Olha o 31, olha o 31, olha o 31. Respondeu os discípulos: mestre, vês que a multidão te aperta e você fica perguntando quem me tocou? Porque a pergunta não tem lógica, não tem razão, não consegue conectar, não faz sentido. Então Jesus está lá insistindo: quem me tocou? Quem me tocou? Olha o 32. Ele olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. E ele está olhando e fala assim: quem me tocou? Quem me tocou? Cadê a pessoa que me tocou? Onde está a pessoa que me tocou? Aí alguém fala assim: por que Jesus estava insistindo em saber quem tocou nele? Por que Jesus estava insistindo para saber quem havia tocado nele? A mulher já não havia sido curada? Amém? A mulher já não havia sido estancada a sua enfermidade? Amém? Aí você fala: então por que Jesus está fazendo todo esse movimento para saber quem havia tocado nele? Porque além da cura física, Jesus queria trazer cura em outras áreas da vida daquela mulher. Como a Rebeca louvou aqui, Jesus queria restaurar as outras áreas da vida daquela mulher. Jesus queria trazer restauração. E você pode aplaudir e glorificar o Senhor. Guarde isso no seu coração. A obra de Deus na sua vida não vai ficar pela metade. Tá ficando bom. A obra de Deus na tua casa não vai ficar pelo meio. E eu falo com autoridade para você encher esse lugar de glória e aleluia. A obra de Deus será completa. Jesus não quer levantar uma casa e deixar a casa sem porta. E se pôr a porta, ele não quer deixar sem janela. E se pôr janela, ele não quer deixar sem o acabamento, sem a pintura e sem o piso. E se pôr acabamento, pintura e piso, ele quer portão, ele quer pôr grade. E se pôr portão e grade, ele quer fazer o jardim. E se faz jardim, ele quer área gourmet, ele quer churrasqueira, ele quer piscina. Quem quer obra completa de Deus aí na sua vida? Toque em 2, 3 pessoas e diga assim: não se contente com migalha. Não, tem que ser com alegria. Diga: não se contente com migalha. Diga bem alto: Deus tem um bolo inteiro para você. Qual é o papel do inimigo? Prender o homem num estilo de vida inferior àquilo que Deus tem para ele. É isso que ele quer fazer. Ele quer prender você num estilo de vida inferior àquilo que Deus tem para você. E aí você, com grandes sonhos de Deus, grandes projetos de Deus, você começa a diminuir esses sonhos e esses projetos por causa da realidade das pessoas ao seu redor, que começa a te oprimir, te diminuir, te colocar para baixo. Eu contei isso aqui já para vocês, que alguns anos atrás eu fui no banco e estou conversando lá com a gestora da nossa conta, e eu falei que eu tinha interesse de financiar uma casa. Aí a pessoa fala assim: olha, eu tenho aqui uma casa boa para te mostrar. Eu falo: mostra aí a casa. Aí ela abriu a casa. Quando ela abriu a casa no computador e mostrou as fotos, eu fiz uma cara daquela que não era boa, e fiquei assim, não esbocei reação. Aí ela falou assim: parece que o senhor não gostou dessa moradia? Aí eu disse assim: não, eu não gostei. Aí ela falou: por que o senhor não gostou? Porque essa moradia não é o meu perfil, não é o que eu estou procurando. Aí ela pegou desse jeito e falou assim:
Mas essa aqui é um perfil perfeito, ideal para os brasileiros. Minha senhora, eu estou fazendo um jejum de 21 dias. Agora, quantas pessoas estão se sujeitando a coisas desse tipo? As migalhas que as pessoas têm depositado na sua mesa, porque não tem noção que tem um bolo à sua espera. Isso está muito forte aqui no meu interior. Eu não sei o que está acontecendo aqui nesse meio, mas o Pai está me dando essa palavra: não se venda por migalha. Balance aí duas pessoas e diga: não se venda por migalha. A mulher recebeu uma fatiazinha e está saindo de mansinho. Eu ganhei uma fatiazinha, vou comer minha fatia. E Jesus fala: cadê a pessoa que me tocou? Cadê? Eu quero saber. Cadê você? Cadê você? E naquela insistência, algo vai acontecer. Verso de número 33. Então a mulher, atemorizada e tremendo. Por que você acha que ela estava com medo e tremendo de medo? Por quê? Por quê? Porque ela se sentia culpada de ter, na sua impureza, ter tocado em Jesus. Ela acabou de receber uma fatia da bênção e ela está se sentindo culpada e cheia de medo. Já viu gente que até nos dias de vitória não consegue desfrutar da vitória? Já viu gente que quando está vivendo um tempo bom da vida, não consegue desfrutar daquele tempo bom da vida? A pessoa está vivendo um tempo legal, um tempo de Deus, um momento importante da vida, mas ela está sempre assim: será que não vai acontecer um negócio muito ruim agora, não? Tem até gente que inventou um ditado. Esse ditado é do inferno, viu? Isso é do inferno. Diga para o teu vizinho: ó, esse ditado agora é do inferno. O ditado é assim, ó: quando está acontecendo muita coisa boa, vai acontecer um negócio muito ruim. E tem gente que fala isso. Tem gente que fala: misericórdia, vamos ficar atento, que eu acho que vai acontecer um negócio muito ruim. Vai falar: por que não? Porque nós estamos vivendo um tempo muito bom. A mulher acabou de ser curada e está lá tremendo de medo. Tremendo de medo. Tendo consciência do que nela se operou, se prostrou diante dele. Agora veja que a posição dela muda. Preste atenção, a posição dela muda. Por quê? Ela começa pelas costas, agora ela está cara a cara, frente a frente nos pés de Jesus. Veja que, deixa eu falar uma coisa de Deus para você. Jesus quer mostrar para ti que existe um privilégio para cada pessoa que aqui está hoje. Tem um privilégio, tem um privilégio. Sabe qual é o privilégio? O privilégio do livre acesso à presença de Deus. O caminho está aberto, a porta está aberta, está tudo preparado, é só se aproximar, é só entrar. O caminho está preparado, a porta está aberta, é só se achegar, é só se aproximar. Então agora ela está na frente de Jesus, prostrada nos pés dele. E quando ela se prostra aos pés de Jesus, você tem que imaginar o seguinte: o que Jesus estava perguntando? Quem lembra? Quem me tocou? Quem me tocou? O que Jesus estava perguntando? E aí Jesus está assim: quem me tocou? Quem me tocou? Quem me tocou? Essa pergunta se tornou ali meio que uma repetição: quem tocou? Quem tocou? Quem tocou? Quando aquela mulher se manifesta, aparece, vai para os pés de Jesus, toda a multidão, todo o povo, automaticamente coloca os olhos nela. Tum! E quando todos colocam os olhos nela,
Todos estão dizendo, quer dizer que foi ela que tocou. Ela que era uma mulher desconhecida, agora ela se torna uma mulher conhecida. Ela que era uma mulher que estava vindo por trás para sair quietinha, agora todos os olhos estão postos nela. Ela que sentia, eu sou uma pessoa invisível, ela percebe que ela não é uma pessoa invisível. E aí eu estou pregando para alguém, você pensa que você é um invisível lá no meio da tua família. Talvez você pense que até aqui em Portugal você é invisível. Talvez você pense aqui que até no meio da igreja você é invisível. Mas eu quero falar algo de Deus para você. Você não é invisível não. Pega na mão de alguém e diga, você não é invisível não. Aqui começa a cura das outras áreas da vida dessa mulher. O toque trouxe a cura física, mas agora Jesus vai começar a restituir o valor, a dignidade e a honra daquela mulher. Agora Jesus vai restituir a importância daquela mulher. Agora Jesus vai restituir aquilo que anos de sofrimento havia roubado dela. Por isso que eu quero te dizer, esse culto de hoje é um culto muito especial. Porque você não tem noção das coisas que o Espírito de Deus está restituindo na sua vida, no seu coração, na sua alma. Você não tem noção daquilo que o Senhor está restituindo na sua história. Naquela hora, quando Jesus para e Ele está dizendo assim, eu quero saber quem me tocou. Ela parece tremendo, assustada, aos pés de Jesus, à espera do pior. Mas naquela hora que ela está à espera do pior, ela descobre que na presença de Deus, você sempre pode esperar o melhor. Porque até aquilo que parece ser pior, diz o Senhor, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. No final vai contribuir para o teu bem. Vou falar para você bater palma e dar glória. No final contribui para o nosso bem. Diga comigo, Jesus vai restituir o que 12 anos de sofrimento havia roubado daquela mulher. O que foi roubado da sua vida nesses tantos anos? O que foi roubado de ti depois que você emigrou? O que foi roubado de ti depois daquele momento conturbado da tua vida sentimental? O que foi roubado de ti depois daquela crise espiritual, ministerial que você viveu? Jesus poderia ter seguido e deixado aquela mulher para trás. Jesus poderia ter avançado e ter deixado ela com a cura dela. Mas Ele fez questão de parar, de querer vê-la e de conversar com ela. Porque ali Jesus começa a dizer, mulher, para mim você não é mais uma no meio dessa multidão. Para mim você não é um número aqui da multidão. Para mim você é importante. Se você conhece a pessoa que está do seu lado, você vai dar um abraço, senão você só vai cumprimentar e vai dizer para esse vizinho, para essa vizinha, para mim você é muito importante. Diga para essa pessoa, mais do que um número, você é uma pessoa. Se tiver alguém do outro lado, cumprimente, pegue na mão e diga para ele assim, você é muito importante, tá? Você é importante, tá bom? Importante. Você é importante, tá? Pensa comigo. O Criador do universo, o Criador do sol, Ele que acendeu o sol, Ele que pegou os montes, as montanhas e pesou na palma da mão. Aleluia!
Ele que disse para o oceano: você vem até aqui, daqui você não passa. Ele que estava saindo numa missão para visitar a casa de um dos homens mais importantes da cidade, ele para, porque agora ele vai conversar com uma desconhecida. Nunca mais se sinta pequeno e insignificante. Nunca mais se sinta pequeno e insignificante. Não permita que as pessoas ou as circunstâncias venham roubar o seu valor e a sua dignidade. De novo, pegue na mão de alguém e diga assim: não permita que as circunstâncias roubem seu valor e a sua dignidade. Seja por nacionalidade, por cor da pele, seja por posição, você é importante, você tem valor. Jesus diz assim: espera aí, ô principal, espera um bocadinho aí, senhor principal, porque agora eu tenho uma audiência com uma certa mulher. E eu amo o texto. Olha lá o final, ó. Eu vou contar até 3, você lê daqui até aqui. Só você que sabe ler português, tá bom? 1, 2, 3. Diga assim: bispo, qual foi a verdade que ela declarou? Ela contou os últimos 12 anos da vida dela. Ela contou, ela não estava 12 anos doente. Então ela começou a contar os últimos 12 anos da vida dela. Então você tem que entender assim: Jesus que ia na casa do homem mais importante da cidade, Jesus que ia na casa do Jairo, parou para escutar a mulher contar os últimos 12 anos da vida dela. E olha, gente, eu vou falar para você: tem umas pessoas que vai no gabinete, a gente, Jesus, tem misericórdia. Tem misericórdia. Bispo, eu quero contar para você, porque a minha vida foi difícil. Eu vou começar a contar quando eu tinha 3 meses de idade. Não, meu Deus. Sabe aquela tua amiga que você não aguenta mais tomar café com ela? Sabe? Que ela chega lá, ela fala assim: quando eu era menininha lá em Barbacena. É isso aí. Jesus parou e falou: conta aí pra mim os últimos 12 anos. Gente, você parou você contar os últimos 12 anos da tua vida? Que ano é esse que nós estamos aqui? Que ano? 25. 25 menos 12 dá quanto? Deixa eu fazer aqui. 2012, né, gente? Que ano que é? 13, tá bom. É 12 mais 1. 2013. Pergunta pro teu vizinho: onde você estava em 2013? Tem gente que nem lembra. Gente, eu nem sei, eu sei que eu estava aqui em Portugal. Aquela mulher começou a contar os últimos 12 anos da vida dela. E aí você tem que entender o seguinte, gente. Ei, Jesus está assim parado. Imagina, será que Jesus cruzou os braços e está ouvindo a história dela? Sério? Não acredito. E o médico falou isso para você? Quanto que ele cobrou? Cobrou tudo isso. E ela está contando. Ela está contando que ela ficou doente, que ela gastou tudo que tinha, que aí ela falou assim: Jesus, e a minha família, o meu marido, os últimos 12. Veja como Jesus valorizou essa mulher. Então hoje aqui nesse culto, enquanto eu estou a pregar, você não tem noção, mas há algo espiritual acontecendo aqui. Há uma unção, o Espírito de Deus está derramando novamente valor e significado no coração de alguém. E quando aquela mulher conta a história toda, verso número 34. Ela que começou como certa mulher,
Ela que era conhecida como a mulher doente, a mulher do fluxo de sangue. Ela que era conhecida como a mulher endividada que faliu financeiramente. Jesus olha para ela no verso 34 e diz assim: até alguns minutos atrás você era desconhecida, até minutos atrás você era doente do fluxo de sangue e endividada. Mas eu quero te dizer que de hoje em diante você tem uma nova identidade. Eu quero apresentar para você a sua nova identidade. Eu quero apresentar para você o seu novo BI. Eu quero apresentar para você a sua nova nacionalidade. Eu quero apresentar para você o teu próximo passaporte. Ele não é vermelho, não é azul, não é preto, não é amarelo, não é branco. Não é RG verdinho do Brasil, nem carteira de residência da AIMA, nem BI português, europeu, italiano. A tua nova nacionalidade, ela não é da terra, ela é do céu. Toque em 2, 3 pessoas e diga assim: me respeitem. Não, com alegria, diga: me respeitem. Diga para ele: eu sou um cidadão do céu. Aleluia! Ah, Jesus olhou para ela e disse assim: eu vim aqui, eu parei, eu te chamei, eu escutei a tua história só para te dizer uma coisa. E ela diz assim: o que? Conta. Eu quero te dizer que você é filha. Jesus olha para ela e chama ela de... Hoje nesta reunião o Espírito de Deus está a dizer: eu estou chamando meus filhos e as minhas filhas. O pai da terra não te chamou de filho, a mãe da terra te rejeitou, mas o Pai perfeito, Ele está a dizer: eu te chamo de filho, eu te chamo de filha. Homens falham, mulheres falham, e você não tem que ter mágoa e rancor de ninguém. Todo homem tem a sua limitação e a sua condição. Por isso que Jesus veio nos apresentar: quando orares, orareis assim. Meu patrão, grande juiz, ó poderoso carcereiro, ó grande criador de tudo, quando orares, orareis assim: Pai nosso. Nós temos um Pai. Eu vou dizer de novo e quero ver glória. Nós temos um Pai. Coloque a mão no seu coração. Nesse momento o Espírito de Deus está a trazer aqui um batismo. Não é o batismo do fogo, é o batismo do amor de Deus. Batizar é mergulhar. Você está sendo imerso, mergulhado no amor de Deus. E o amor do Pai está sendo derramado no teu coração. E Ele está dizendo: eu te chamo de filho hoje, eu te chamo de filha hoje. Você entrou aqui doente. Você entrou aqui sangrando em algumas áreas da sua vida. Você entrou aqui rejeitado, esquecido, e até a religião te colocou de lado. Mas o céu está dizendo: eu te chamo de filho, eu te chamo de filha. Filha, receba no seu coração agora, 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 agora. Filha, filho, receba no seu coração agora, 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 essa certeza e essa convicção. Filho, filho. Se você conhece o vizinho, a vizinha, você vai dar um abraço. Se não, você cumprimenta e diga para ele assim: o Pai te chama de filho.
Vamos seguir? Verso 34. Não precisa colocar o 34. Deixa essa arte do filho que está bonito. Eu vou ler o 34. Você abre a Bíblia e liga a Bíblia aí. Jesus diz assim: filha, a tua fé te salvou. Porque Jesus está dizendo assim: não há situação que você esteja envolvida que o Pai não tenha interesse de te resgatar e te salvar. Então eu estou falando para alguém que você se enrolou nos negócios aí na tua vida, se envolveu com umas coisas complicadas e perigosas e está dizendo assim: Pai, eu não consigo sair. Mas eu estou aqui para te dizer: não tem buraco profundo que o Pai não possa te alcançar. Não tem atoleiro que Ele não possa te desatolar. Não tem enrosco que Ele não possa te desenroscar. Não existe amarração que Ele não consiga te desamarrar. Filho, a tua fé te salva hoje. Filha, a tua fé te salva hoje. Então Jesus diz assim: filha, vai em paz. Aquela mulher estava condenada, com os dias contados. E Jesus está dizendo assim, ó, vou contar até 3, você vai dizer: vai. 1, 2, 3. Pode parecer até uma coisa assim ruim, né? Vai, não. Quando Jesus está dizendo para ela, vai, Ele está dizendo assim: sua vida vai continuar daqui para frente. E ó, você já lutou muito, já guerreou muito. Daqui para frente, aleluia, você vai em paz. Pega em duas mãos assim, balance e diga assim: você vai em paz. Você vai sair desse culto em paz. Tem gente que por esses dias você vai ter que fazer uma viagem, resolver uma situação, você estava preocupado com o que estava à sua espera do outro lado. A palavra é essa: vai em paz. Quando você pôr os pés naquela casa, haverá paz. Ao sentar na mesa, haverá paz. Iricandereminá. Vai em paz. Cadê você, IBR? Cadê aquela igreja viva? Cadê aquele povo feliz? Há uma palavra, e a palavra é: a vida continua, e continua em paz. Vai em paz. Vai em paz. Toca em 4 pessoas. 4, diga: vai em paz, vai em paz, vai em paz, vai em paz. Vai em paz, vai em paz, vai em paz. Enquanto você toca, você dá glória. Enquanto você profetiza, você adora. Os teus piores medos não vão se cumprir. Aqueles pesadelos não vão se tornar realidade. Aquelas maldições não vão se cumprir. Vai em paz. Shiotekia Irikalamanasuyo. Vai em paz. E fica livre do teu mal. Jesus está dizendo assim: o que te oprimiu até agora não vai para a próxima etapa, a próxima fase. O que estava te oprimindo, te maltratando, está ficando aqui. Você segue livre. A bagagem que você trouxe fica aqui, você segue. A amargura, a angústia, o peso, a preocupação, o medo, a depressão, a doença, fica aqui, você segue. Eu tenho 5, ficou feliz, né, gente? Né? Meu Deus! Eu vou falar e ver você dar um glória aí. Quem dormiu 4 horas na noite foi só eu. Você dormiu um monte aí dando glória a Deus. E elas também dormiram pouco, estão aqui dando glória. Nós viemos lá da feira, irmão, 3 horas de carro. Cadê o meu motorista? Já sumiu, estava aqui, foi arrebatado, né? Ele estava com sono, eu vi ele pescando ali, ó.
Deixa ele. Aí, ó, eu vou liberar essa palavra, você vai dar glória. O peso que estava sobre a tua vida, a opressão que esteve sobre ti, estão ficando hoje nesse ambiente. E você sai daqui livre do teu mal. Vamos ficar em pé. Desocupe a sua mão. Desocupe a sua mão. Coloque a mão no coração. Você vai fechar os seus olhos. E você vai orar com força. Com força. Tem que ser com ânimo. Você vai declarar. Se você estiver em casa, para tudo que você está fazendo agora para declarar com a gente. E diga assim: Pai, eu declaro nessa noite, eu sou o filho amado. Pai, eu me conecto com o seu coração, com o seu amor, e dou ordem às vozes da rejeição, do abandono, da depressão, da morte. Saiam da minha mente, do meu coração e da minha vida. Eu declaro: não viverei de migalhas. Eu vou me assentar à mesa. O bolo é para mim. Pai, eu declaro: não darei errado, porque os teus filhos foram feitos para dar certo. E agora eu vou contar até 3. E quando eu contar até 3, você vai gritar com toda a força. Quando você gritar, vai ser uma libertação espiritual, emocional poderosa. E você vai gritar e vai dizer: eu sou filho.